Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente vai fazer um negócio meio diferente. Até então eu nunca trouxe uma empresa, na verdade uma análise de um IPO, né? E a gente não vai fazer uma análise de um IPO que está sendo agora, mas sim a gente vai voltar no tempo e olhar para um ano atrás e ver como é que foi o prospecto de IPO do Nubank. Por quê? Nesse intervalo de tempo que entre o IPO dele e até agora já se passou um ano. Então a gente vai ver como é que a empresa era há um ano atrás, o que eles prometiam, quais eram os números dela, né, o que ela fez para vender o seu peixe e como é que ela chegou na situação de hoje. Por que isso? Eu vejo que muitas pessoas falam que a IPO é arriscado, a IPO é entrar no escuro. Na verdade, não é correto você falar isso. Por quê? Num prospecto de IPO, que é o que a gente vai ler hoje aqui, você tem uma boa análise, você consegue no final decidir se é ou não uma boa empresa, tá? O problema é que se você não tiver já um certo nível de análise, né, um tempo já de investindo, né, fazendo uma boa análise, né, alguns anos analisando empresas, você pode estar se deixar cair na conversa da empresa. Porque além da empresa mostrar os números, né, a condição financeira, né, os clientes, antes ela vai mostrar a história dela, né? Ela vai falar, nós saímos de tal, nós saímos de uma garagem e hoje estamos aí, né, construindo, né, encantando os clientes, como é que o Nubank gosta de falar, né? E no final até você chegar nos números, você fica encantado com a empresa e você pode se deixar levar pela historinha da empresa e achar que é uma excelente empresa, mas no final a história muda. Tá, então o problema não é o IPO em si, o problema é você saber analisar um prospecto de IPO, por quê? Esse é o momento em que a empresa tem que vender o peixe, ou seja, ela tem que falar das qualidades, ela sempre tem que aumentar tudo, por quê? É no IPO que ela vai pegar o dinheiro dos investidores, né, do mercado em si, e colocar no caixa da empresa. Então essa é a primeira vez que a empresa vai mostrar o número para as pessoas e ela tem que fazer isso de uma forma que as pessoas fiquem deslumbradas para que as mais pessoas se interessem pelo IPO, para que mais dinheiro entre no caixa, porque a partir do IPO a negociação começa e o dinheiro que é transacionado, a transações de compra e venda, já não o dinheiro não entra mais no caixa da empresa. Agora é eu vendendo para o João, a Maria vendendo para mim, tá? Então é no IPO que a empresa tem que vender o peixe para o dinheiro entrar no caixa da empresa e é o que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então eu estou aqui no site aqui de relacionamento do NuHolds, né, que na verdade é o nome da empresa em si, que tem o Nubank embaixo, tá? Então é uma hold onde o principal, né, a principal marca, a principal empresa dela é o Nubank, tá? Então, lá um ano atrás, que foi mais ou menos quando ela emitiu esse prospecto, e foi em dezembro mais ou menos que ela fez o IPO lá nos Estados Unidos, ela soltou um prospecto, que é esse aqui, esse prospecto definitivo, que é o relatório que eu li há um ano atrás, e é o que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Então, esse daqui é esse relatório aqui, tá? Vocês podem ver aqui já no começo que é um relatório de quantas páginas? De mais de 1.300 páginas, tá? Eu li isso, você precisa ler isso de forma alguma. Você consegue fazer uma boa análise, tá? Você decidir até a página 80, até a página 70. Até a página 30, você, para quem já conhece a análise de empresa, você já consegue ter uma boa análise. Aí se você quiser complementar mais, que aí vai ser a estrutura acionária, que é o que a gente pode fazer também, alongar um pouquinho mais até a página 70, a sua análise já fica muito completa e você consegue já tomar uma decisão muito boa. Beleza? Então, esse aqui é o prospecto. Então, toda empresa que vai fazer o IPO, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não interessa. Ela tem que soltar antes do IPO esse relatório que ela vai mostrar a história dela, ela vai contar a história dela, ela vai mostrar os números, ela vai falar o que ela quer fazer com o dinheiro, ela vai mostrar como é que vai ficar a estrutura acionária, ela vai mostrar o quanto que ela vai captar, quanto que ela pretende captar no IPO, tá? Então, tudo isso tá aqui. Tá? Então, o problema é que as pessoas ao invés de lerem isso daqui, fica vendo, né, podcast, né? Por quê? Quando o IPO do Nubank foi anunciado, eles começaram a fazer um roadshow, né? O quê? Começar a vender a empresa para o público. Então, vocês podem ver que nessa época, aí, há um ano atrás, os diretores, né, os fundadores do Nubank começaram a ir a muitos programas de podcast da internet aí, programas da internet aí famosos, tá? E começaram a vender a empresa. Eu
claro, né, eu interessado em análise da empresa, eu escutava esses conteúdos e eu sempre via que eles queriam encantar muitos clientes. Nós vamos disruptar o mercado de bancos no Brasil. Hoje nós temos a maior base de clientes do Brasil, tá? Mas isso daí era sempre a mesma história e eles nunca chegavam aonde eu queria, que é o quê? Cadê os números? Tá? Eles nunca falavam dos números, a receita, lucro, tá? Quanto que eles geram de valor para o acionista, quanto que eles pretendem. O foco sempre do Nubank foi muito falar em cliente, que não é na verdade nós. Hoje nós estamos aqui com uma visão de quê? De se tornar um possível sócio do Nubank. A gente não quer ser o cliente. Então, é claro que o cliente é sempre em primeiro lugar para a empresa em si. Você nunca vai entrar aqui no site do Nubank e lá na página inicial aqui de relacionamento do Nubank em si, no Holdings, ele nunca vai estar aqui. Ele vai estar falando que o cliente é sempre em primeiro lugar, nós queremos ser o melhor produto, mas você, na sua análise, você tem que aqui identificar que a prioridade do Nubank não é o cliente, mas em sim gerar valor para o acionista. Você quer ser sócio, você quer que seu patrimônio se multiplique baseado na performance de quem? Do Nubank, beleza? Então, a historinha foi vendida muito bem, porque foi um dos maiores IPOs de 2021 e na época ele se tornou a maior empresa financeira da América Latina, tá? E agora a gente vai ver se tudo isso, né, após a história contada de um ano, vamos ver se realmente era bom. Então, eu já li esse prospecto, tá, um ano atrás, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz há um ano atrás, junto com vocês aqui agora, tá bom? Então, a gente não vai ler essas 1.300 páginas, o que a gente vai fazer? A gente vai ler esse prospecto, ver como é que a empresa era um ano atrás, e a gente vai chegar aqui no resultado mais recente, que é o que? No terceiro trimestre de 2022, exatamente um ano após o IPO, a gente vai ver como é que ela saiu disso para isso e se realmente vale a pena, né? Ou quem investiu no IPO, ou se quem pretende, estava pensando aqui olhar, né? Se vale a pena ou não, vamos aqui junto ver tudo isso daqui, beleza? Lembrando que eu não sou sócio, nunca investi no Nubank, eu sou só, na verdade, eu só analisei a empresa como sempre faço, né? Então aqui na primeira página aqui, eles já mostram, né, quem são as empresas que estão coordenando o IPO. Para quem não sabe, ele fez o IPO lá nos Estados Unidos, então os bancos, né, o Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi são os bancos, né? Para quem viu esse vídeo aqui do Morgan Stanley, aqui ó, ele é o que? Ele é um banco de investimento que auxilia empresas do mundo todo a fazer IPOs, né? Então, para você fazer um IPO lá nos Estados Unidos, você vai contratar bancos de investimento em si. Então, ela contratou o Morgan Stanley, o Goldman Sachs e o Citigroup, tá? Então, essas aqui foram as empresas que fizeram aí tudo aí, o IPO do Nubank ser realizado lá nos Estados Unidos, tá? Então, aqui começa o índice, tá? Então, vocês podem ver que é um índice aqui gigantesco. O índice, só o índice tem mais de 2 páginas, né? Mas a gente vai seguir aqui nesse vídeo, basicamente até aqui, ó, esse público da oferta brasileira, até a página 66 você consegue fazer uma boa análise. A partir daqui para baixo, é mais a parte aqui de BDR, como é que vai ficar os direitos de voto, tá? O coordenador líder, você não quer saber o que o Morgan Stanley está fazendo, não, o foco aqui é o Nubank, é a Nu Holdings, tá? Daqui para baixo são mais declarações, né, formulário, né, de referência, né, uma coisa assim que não vão influenciar na sua análise. A sua análise não vai ficar melhor ou pior se você for até a página 1300, que eu nunca fui, tá? De nenhuma empresa, nunca leio, não tem como você ler, beleza? Então aqui, ó, as definições, né? Aqui ele já começa a falar que é um mini índice, porque no prospecto, eles não vão falar o senhor Davi Vélez ou Sorno foi o fundador. Não, o acionista controlador. Então eles vão falar por termos, né? Eles falam aqui, ó, quando o acionista controlador for citado aqui no prospecto, é porque se refere a quem? Ao acionista fundador, o cara aqui, o Davi Vélez, né? Então aqui são os índices, para quem não é muito familiarizado com os termos, dá uma olhada aqui, porque quando sair aqui um termo lá embaixo, você já sabe com quem eles vão estar se referindo, tá? Então, ó, Brasil ou país, né? Então, são mais formalidades aqui, tá? Ó, coordenadores internacionais, ó, Nomura aqui do Japão também, né? Tá envolvido aqui no processo, tá? Então, tudo isso daqui, beleza? O grupo Nubank é o quê? O Nu Holdings, na verdade, é a empresa em si, né? E o que tem debaixo da Nu Holdings? Tem o quê? Tem a Easy Invest, que é a corretora, né? Que agora é agora no Invest, né? Tem o Nubank em si próprio, né? Tem o Nu Pagamentos, tem a Nu Asset Management, que é o que é a gestão de ativos, tá? Então são todas essas empresinhas aqui que estão debaixo do guarda-chuva do grupo Nubank.
Beleza? Então aqui você não precisa ler, na verdade, né? E aqui é onde começa, né, o encantamento. A partir dessa página aqui, a página 9, eles começam a vender a empresa para o público-alvo, que são os investidores interessados no IPO, tá? Então eles falam que ainda em meados de 2012, né, entrei em uma agência bancária, né, falando lá, né, para abrir uma conta corrente, um dos maiores bancos do Brasil. O Davi Vélez, para quem não conhece, ele não é brasileiro, acho que ele é colombiano, alguma coisa assim, tá? Então ele me aproximei da porta giratória, falando, aqui ele fala basicamente, né, da dificuldade, né, na verdade nem de um estrangeiro, de uma pessoa, de um brasileiro, de um cidadão brasileiro ir numa agência bancária, né? Toda a burocracia, eu quero abrir a conta, aí precisa ir lá, você tem que pegar a fila, aí tem que levar documento, aí é tudo isso daí, tá? Então, qual que é a dor que ele viu aqui, né? Ele viu que era muito burocrático você abrir uma simples conta bancária. Não, a gente não está nem falando de pegar empréstimo, né? Nem de contratar um serviço. Eu só quero ter um lugar seguro para guardar o meu dinheirinho. É só isso que ele queria, tá? Ele viu que era um negócio muito burocrático, né? Aí, né, depois aqui, né, ele teve a ideia, né, de criar uma empresa, né? Então vocês leem isso daqui, tá? Isso daqui você não pode levar em conta na sua análise, tá? Então é legal você ler, né? Porque realmente isso daqui é fato, tá? Tudo isso daqui é um fato, não tem nenhuma mentira aqui, tá? Não tem nenhuma enganação, mas é um negócio que vai te enviesar na sua análise, beleza? Então, aqui que a gente pode falar aqui, né? Considerações sobre estimativas e declarações acerca do futuro, né? O que eles esperam aí do futuro aqui do mercado, né? Em relação ao no holdings aqui, né? Então eles falam aqui, né? Na verdade, isso daqui é só para cumprir tabela, que é o quê? Eles podem falar, são coisas genéricas aqui que eles falam, o que eles esperam aí do futuro, né? É claro que o resultado dele depende das condições gerais econômicas, financeiras, né? Alterações nas taxas de juros, que é um banco, enfim, né? Então o banco é muito impactado pela taxa de juros subindo ou caindo, o seu resultado é lastreado nisso daí, tá? Concorrência no setor de tecnologia, então tudo isso daqui é algo genérico, é algo que o Nubank passa, é algo que o Bradesco passa, é algo que a XP passa. Então isso daqui não tem nada intrínseco, né, que vai fazer o Nubank ser melhor ou pior por causa disso daqui. Então isso daqui você lê, mas não precisa, não é aqui que a gente quer chegar, né? As coisas aqui. O negócio aqui começa a ficar a análise um pouco mais refinada. Então até aqui, a página 11, ele contou a historinha dele, né? Aí ele contou algumas coisas mais genéricas, falando como é que é o futuro do Brasil, como é que é o estado do Brasil, né? Porque como ele fez um IPO lá nos Estados Unidos, ele tem que falar para os investidores lá dos Estados Unidos como é que é a situação macroeconômica do Brasil, como é que as coisas funcionam aqui, né? O setor bancário do Brasil, tá? E aqui sim a gente começa a ver alguns dados mais específicos do negócio em si, fica mais interessante a nossa análise. Vou até dar um zoom aqui, que as letrinhas são bem pequenas, tá? Então aqui o negócio é o seguinte, tá? Ele fala aqui, bem-vindo ao Nuna. Qual que é o sumário da companhia? É o resuminho da empresa em si, então, de forma escrita. E aqui a gente começa a falar algumas contribuições para a nossa análise. Aqui sim a gente começa a fazer a nossa análise. Então, realmente, a gente começa a ver os fatos e as coisas que são um pouco mais incorretas, tá? Então, em 2021, então a gente está vendo um documento de 2021, de um ano atrás, tá? Sim, o Nubank já era o banco digital líder no Brasil, tá? Então, em 30 de setembro de 2021, eles já tinham 48,1 milhões de clientes. Aqui é o primeiro número, tá, que impacta na nossa análise. Então, guarda esse número aqui, tá? Por quê? 48 milhões de clientes é uma base gigantesca. Agora, se você nunca analisou um Itaú, um Bradesco, um JP Morgan, não interessa o banco que você analisou, e você não tem uma métrica para saber se isso aqui é alto ou não, aí o IPO já não começa a ser para você. Porque o cara fala, eu tenho 48 milhões de clientes. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Aí você tem que saber, né? O Brasil tem uns 200 e poucos milhões de habitantes, né? Se a gente for pegar aí a quantidade de clientes que podem, né? Que estão na idade de ter uma vida bancária ativa, você corta pela metade, tira as crianças, tira os mais idosos, tira quem ainda não tem muita grana. Então a gente chega aí num valor que sim, 48 milhões de clientes é muito grande essa base aqui, tá?
incluindo aproximadamente 28, ele já fala aqui, ó, que esses 48 milhões já representam 28% da população brasileira com idade igual ou superior a 15 anos. Então isso aqui é um dado gigantesco, então isso aqui é um número muito relevante, tá? Também nós fomos, né, classificados como o banco número 1 do Brasil pela Forbes. Aqui já é historinha, tá? Então isso aqui esquece, risca. O primeiro dado é esse aqui, 48 milhões de clientes, tá? Numa base aqui de 28% da população brasileira. Gigantesco, tá? Uma das empresas mais amadas e marcas mais confiáveis. Historinha, tá? E eu não tô falando isso daqui para criticar o Nubank. Toda empresa, desde a pior empresa, a melhor empresa do mundo, vai colocar. É aquilo que eu tô falando. Eles têm que vender o peixe. Então, tudo de prêmio que eles tiveram aí ao longo da carreira, né? Tudo que eles fizeram de coisas boas, eles vão colocar aqui, porque isso aqui no final contribui de alguma forma ou não para o cara investir ou não. Mas, se você é um analista, né? Se você sabe analisar empresa, sabe que isso aqui é um negócio que tem em qualquer outra empresa. Então, você risca da tua análise. Um ecossistema poderoso e com expansão de soluções para 5 fases da jornada financeira. Realmente isso daqui é verdade, tá? Então eles falam aqui, né, que desenvolvemos um conjunto crescente de soluções financeiras, realmente é verdade, tá? Essenciais e de alto engajamento projetadas para criar experiências superiores ao cliente nas 5 fases da jornada financeira de um consumidor. Pessoa física, né? Ou aqui, no caso aqui, pessoa jurídica, né? No caso aqui. Então, aí eles falam aqui quais são as 5 fases da jornada financeira, né? Consumir com os nossos cartões de crédito. Então, eles já começam a falar como é que eles ganham, como é que eles operam, né? Ó, consumir os nossos cartões de crédito, pré-pago, pagamento por meio de QR Code. Aqui já começa a entrar mais negócio, ó. Pix, WhatsApp Pay, transferência eletrônica, como você já sabe o que. Então, agora falando, quem já analisou um banco sabe que isso daqui é para qualquer banco, isso daqui não é uma exclusividade do Nubank, é uma característica do setor bancário. Então você lê, mas você lê com aquele viés de ok, isso aqui você está falando alguma coisa que eu já sei, me traz algo novo. Tá? Base de clientes fiéis e altamente engajado. Isso daqui não faz muito sentido para a sua análise, mas é uma verdade. Todo o cliente do Nubank, ele é muito fiel e ele é muito engajado. Isso daqui não é mentira, tá? O NPS de 90 é gigantesco. Isso daqui é o quê? Na verdade, é uma métrica de avaliação de empresa, ou seja, o quanto o cliente do Nubank recomenda os serviços para outra pessoa, ou seja, 90 é muito alto, ou seja, isso daqui mostra que sim, o serviço do Nubank para o cliente é fantástico. Eu sou um cliente do Nubank, eu moro aqui no Japão, mas eu tenho um patrimônio ainda no Brasil, a maior parte não está no Nubank, é claro, né? Então, mas eu abri uma conta só por curiosidade. E sim, eu fiz algumas movimentações financeiras e realmente é muito bom o serviço. Funciona. Eu, do outro lado do mundo, eu consigo movimentar a minha conta, tá? Então, realmente é um serviço muito bom, nunca deu problema, tá? Então isso aqui realmente é verdade, tá? O que mais que a gente pode falar aqui, né? Aqui Unit Economics vantajosos, né? Então aqui começa um pouco mais, né? Falar sobre o negócio. Ele já fala aqui que o nosso custo de aquisição, o CAC, né? Em 30 de setembro era de aproximadamente $5. O que é um CAC, né? É o quanto que eles tem de custo para conquistar mais clientes. Por quê? Para você conquistar clientes, o que você precisa? Você precisa fazer ação de marketing, você precisa fazer divulgação, e tudo essa divulgação, no final, eles pegam a quantidade de clientes que entrou, divide pelo quanto que eles gastaram, né, em marketing, divulgação de novos produtos, e no final, cada cliente que entra no Nubank, o Nubank gastou $5. No caso aqui a gente pode falar em reais, daí uns R$ 25, tá? Então aqui já dá uma métrica de R$ 25, tá? Aí já começa a ter um negócio mais interessante. A nossa receita média por cliente ativo, porque tem um cliente ativo e o cara que só abriu a conta, que no caso eu sou um cliente que não está no ativo, porque a minha conta está aberta lá, mas eu basicamente não movimento, porque o meu patrimônio não está no Nubank, tá? Num banco tradicional, aí num bancão, tá? Então aqui a nossa receita média por cliente ativo, né, para os 3 meses encerrados em 30 de setembro de 2021, era de 4,9, ou seja, vai $5, tá?
E para os clientes ativos nos nossos principais produtos, que incluem cartão de crédito, no conta, né, empréstimo pessoal, alcançamos aí uma receita média aí, né, de 23 a 34 dólares. Então a gente pode falar que na média aqui, um cliente ativo completo que tem cartão de crédito, no conta, todo o ecossistema aí gerava aí, né, há um ano atrás, entre 130 dólares a 130 reais a 160 reais por mês. Então, aí eles continuam falando aqui, né, que eles estimamos que a receita média por cliente varejo aqui, né, para os bancos tradicionais, né, foi 10 vezes maior que a nossa nos 6 meses no fim, encerrados em 30 de junho de 2021, né. Então, aqui a gente está falando que eles estão falando uma comparação aqui, né, do setor, mas beleza aqui, né. Nosso talento de nível mundial, né, aí já começa a encher linguiça aqui um pouquinho, né, nós somos o único na América Latina, por ter conseguido montar um dos times mais da região, né, então eles estão falando aqui, né, que a equipe dele tem mais de 45 nacionalidades, beleza, não interessa aqui pra gente, tá? Aumento do crescimento em escala, tá? Então a gente pode ver aqui que, embora tenhamos incorrido, no caso lá no IPO, há um ano atrás, o Nubank ele não era um banco lucrativo, ou seja, ele tinha quase 50 milhões de clientes, que é uma base gigantesca, isso mesmo, tá? Gigantesca. E no caso aqui ele dava prejuízo aqui, tá? De 100 milhões de dólares, tá? Então, embora tenhamos incorrido em um prejuízo de 100 milhões de dólares no período de 9 meses encerrados em 30 de setembro de 2021, ou seja, de janeiro de 2021 a setembro de 2021, que é quando esse prospecto foi emitido, eles estavam acumulados em 100 milhões de prejuízo, tá? E no caso aqui é um prejuízo de 171 milhões de dólares, 92 milhões e 28,6 nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 ou 2018. Ou seja, esses aqui são os 3 anos, né, encerrados lá, 2020, 2019 e 2018. Tá? Então a gente pode falar que nunca o Nubank deu lucro até o IPO. Então a gente falava, a gente tem uma base de clientes gigantesca, tá? Num país gigantesco, beleza? A gente tem um serviço bom, porém a gente não dá lucro. E aqui você já começa a analisar a empresa já torcendo o nariz e você tem que entender o porquê que esse negócio não dá dinheiro, tá? Então vamos aqui seguir com a nossa análise aqui, tá? Então em 30 de setembro eles continuam falando que eles tinham 48 milhões de clientes, tá? Que representam um aumento de 9 vezes em relação aos 5 milhões de clientes que eles tinham em 30 de setembro de 2018, ou seja, de 2018 a 2021 eles aumentaram a base de clientes em 9 vezes. Perfeito, muito bom isso daqui, tá? Muito bom mesmo, tá? E aqui que é o que mostra, esse é um gráfico interessante, né? Então, eles dão muita importância para o quê? Para o aumento da base de clientes. E não tá errado, tá? Porque você só gera receita, só gera, né, dinheiro se você tem uma base de clientes crescentes, tá? Mas aí que o negócio já começa a falar, né? Então, eles estão falando aqui que no primeiro trimestre de 2018, eles tinham 3,7 milhões de clientes, tá? Após aí, né, 3 anos, eles aumentaram a base de clientes em 13 vezes, mérito do Nubank, tá? Então, é muito bom esse crescimento aqui da base de clientes. Então, esse aqui é um primeiro, né, indicativo aqui, que é um banco, assim, que está conseguindo aumentar a sua clientela. E isso é excelente, tá? Olha as porcentagens aqui, né? O crescimento muito forte, tá? Muito forte mesmo. Aí começa aqui, né? Depoimento do cliente, tá? Então isso daqui você ignora. A nossa abordagem é ESG, não interessa, né? Isso daqui é só para cumprir porque tem que ter um slide aí de ESG, tá? Que mais aqui, né? Qual que é a nossa abordagem única? Cultura centrada no cliente, né? Então é muito centrado. Vocês têm que ver aqui que a palavra cliente, centrada, encantar o cliente, um serviço excelente, ela é muito aqui recorrente nesse relatório. Tá? Então eles estão falando aqui, né, simplicidade do produto, design, realmente tudo isso daqui é verdade. Simplicidade, design, banco de dados imutável, engenheiro de software, que é uma base aqui, é uma empresa de tecnologia, né, que é um banco digital, né? Tudo isso daqui é verdade, tá? Não tem nada de enganação aqui, tá? Então eles estão falando aqui. Que mais que a gente pode ver aqui, né? Proporção de clientes ativos diários para clientes ativos mensais. Né? Então eles estão falando aqui que a base de clientes ativos, né, continua crescendo, tá? Porque não adianta nada o cliente abrir uma conta e o cara só. Então eu, no caso aqui, eu não sou não tô dentro aqui, porque minha conta lá só tá aberta e faz muito tempo que eu não movimento ela lá no Nubank, tá? O que mais que a gente pode olhar aqui? Aqui
é um gráfico que se você souber analisar ele, você já fala que é um banco fraco. Aqui esse é o primeiro gráfico que quando eu estava olhando há um ano atrás, eu falei que, nossa, esse banco é muito fraco o resultado, tá? Porque até então, você falar que ele não dá lucro, beleza, não tem problema ele não dar lucro, mas você tem que entender o porquê que ele não dá lucro. E é esse gráfico, se você souber analisar ele com calma, aqui você já consegue tirar uma boa análise de tudo isso daqui, tá? Então, na página 22, você já tem o primeiro indicativo de que é um banco ruim, tá? Por quê? Margem de contribuição acumulada excluindo o custo de aquisição por safra trimestral por cliente. E o que é isso aqui, Lucas? É basicamente o quanto na vida, por exemplo, um cliente, tá? Na vida que ele fica aí no Nubank, é o quanto que ele gera de valor de dinheiro para o banco. Então, esse gráfico que mostra que o cliente entrou aqui no primeiro mês, ele dá prejuízo para o banco, ou seja, um cliente ativo, né, usando o cartãozinho de crédito, fazendo transferência bancária, do primeiro mês que o cliente está usando o serviço do Nubank até vai um ano, ou seja, nos 12 primeiros meses, todo cliente dá prejuízo para o Nubank. Ele não consegue tirar valor. Então é por esse motivo que ele tem que ficar cada vez mais aumentando a base de clientes, porque tem que estar entrando cliente novo, porque esse cliente novo ele só vai começar a dar um resultadinho bom para o banco, né? Bom não, né? Sair do prejuízo a partir do 13º mês. Beleza, aí ok, não tem problema algum, faz parte do negócio, tá? No começo não dá dinheiro. Porém, você tem que saber até onde chega isso. E eles estão falando aqui que após 42 meses, um cliente ficar usando o cartão de crédito, todos os serviços, ele gera R$ 300, tá, para o banco. Se a gente for pegar isso daqui, é muito pouco, tá, pessoal? Um cliente aqui no final demorar 40 meses para dar 300, isso aqui é o acumulado, tá? Então não é R$ 300 por mês, é o acumulado, ou seja, eu, Lucas, se eu tivesse a minha conta no Nubank ativa lá, eu estivesse no Brasil comprando aí cartão de crédito, fazendo minhas compras, utilizando todo o serviço do Nubank, após quase 3 anos e meio, eu teria gerado para o banco só R$ 300. Por quê? Porque o Nubank ele tem a ideia do quê? Trazer o melhor serviço para o cliente da forma mais barata, que é o quê? Não tem taxa, não tem agência, não tem... Basicamente, não tem taxa alguma. E como é que o Nubank ganha dinheiro? Ele ganha com transação de cartão de crédito, ou seja, a quantidade de valor que ele precisa por cliente é muito grande, mas o cliente do Nubank não é o cara que gasta muito. Por quê? A verdade, o público-alvo do cliente é aquele que não tem muito... ainda, né? Ele não tem ainda muita condição financeira, né? É um cara jovem, né? Então ele não tem muita grana. O que ele faz? Ele compra aí um McDonald's, ele vai na balada, passa o cartão de crédito, compra uma roupa, compra uma camiseta. E cada vez que ele passa aí o cartão de crédito, o Nubank ganha uma fatiazinha do valor que esse cara passou. E um banco ganhar dinheiro só com isso é muito pouco. E é por esse motivo que após 3 anos e meio, né? Um cliente só gera R$ 300 para o banco, né? Então, olha quanto tempo o cliente demora, né, para gerar valor para o banco. É muito pouco, porque o Nubank não oferece serviço assim de crédito. Você não consegue financiar uma casa. Como assim, você vai no Itaú, você fala, eu quero comprar uma casa. Beleza, o Itaú vai lá e te dá o crédito. Aí ele vai ganhar em cima dos juros. No Nubank não, é mais cartão de crédito. Aí um empréstimo pessoal baixo, né? Eu preciso de empréstimo, vou pegar R$ 500. Aí você vai pegar R$ 500 dos juros, aí no final não gera muito valor. O problema do Nubank é que ele não gera valor, ele não tem volume. Ele tem volume de cliente, mas os 50 milhões lá de um ano atrás gera só R$ 300 após 3 anos e meio. Então vocês conseguem entender que nesse gráfico aqui já mostra muita coisa, mostrando que é um banco fraco. É um banco que tem um serviço muito bom, mas esse serviço muito bom não gera valor. É você ganhar taxinha só com transação bancária, você não sabe, você não vai para frente, tá? Então, esse gráfico aqui, para quem souber analisar, já chega numa conclusão bem importante aqui, tá? Então, eles falam aqui, né, que eles estão, como é que eles ganham dinheiro aqui, né? Qual que é o ecossistema? Cartão de crédito, cartão de débito, ó, que ele ganha uma taxinha aqui, ganha uma taxinha aqui,
Tem os seguros aqui, né? Eles ganham aqui um pouquinho com os seguros, ganham com corretagem aqui, né? Que eles compraram a Easy Invest, aí virou a Nu Invest, beleza, né? Pagamento digital, Pix, crédito pessoal que é muito baixo, né? Não é um crédito pessoal que você vai no Bradesco e fala, ó, eu quero abrir uma loja aí, eu preciso de R$ 1 milhão, vocês me emprestam? O Bradesco vai lá, a gente empresta, mas os juros é tal. O Nubank não, você vai pegar um empréstimo, pessoal, eu tenho que pagar o boleto aí, não tenho grana, é R$ 100. Tá, R$ 100. Quanto você vai gerar de valor em cima de R$ 100? É muito pouco, né? Muito pouco. Mesmo tendo 47 milhões de clientes, tá? Então, e 1 milhão, né, de pessoa aqui, né? No caso aqui, né, financiamento garantido, aqui, né, 1 milhão aqui da parte jurídica aqui, né? E quais são os nossos parceiros? Beleza, né? Tem os parceirinhos aqui, né? Então, para o cliente é um banco excelente, excelente, tá? Então aqui, né, o depoimento aqui das pessoas, dos parceiros, né, Mastercard, que é o que é a bandeira do cartão deles, né? Na verdade isso aqui não interessa pra gente, tá? E aqui a gente começa a falar que é o que? Setor bancário altamente concentrado e com falta de concorrência. Aqui é a primeira em verdade, né? Não falta de concorrência, pô, você tem concorrência pra caramba aí, né? Você tá entrando no mercado que tem Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, né? Você pode falar que não tem muitos players, mas os players que tem são gigantescos e sim, isso aqui é uma concorrência gigante, você tá entrando no lugar para pegar, né? Você tá numa briga bem grande, tá? Então eles estão falando aqui realmente sim, é um mercado que não é pulverizado, mas ele é gigantesco por players gigantes, tá? Eles falam aqui que o custo de servir, né, que são os bancos incumbentes. O que é incumbente? São os bancos tradicionais, tá? O Bradesco. Eles falam que realmente sim, esses bancos tradicionais, eles tinham um alto custo de servir. Por quê? Eles tinham muitas taxas, eles têm as redes de distribuição, que são as agências, tem muito caixa eletrônico, tá? E tudo isso gera custo para o banco, e realmente. Mas, tá, a gente vai ver lá para o final, né, nesse resultado aqui, que ainda o Nubank ele custa tanto para servir quanto os bancos incumbentes, tá? Então eles estão falando aqui, né, que tem de 2.000 a 5.000 agências, né, e cerca de 80 mil funcionários, né? Então eles estão falando que os bancos incumbentes, os tradicionais, são bancos muito custosos, realmente, tem muito funcionário, tem muita agência, né? Então eles estão falando que tudo isso daqui, realmente, eles não acreditam nisso, né? E realmente, tudo isso tem muito custo, tá? Mas você falar que você não tem concorrência, você tem concorrência sim, tá? Aí eles começam a meter pau nos concorrentes, né? Falando que realmente, né, o serviço dos outros, né, desses bancos tradicionais, você vai ter um mau atendimento, você não tem muita confiança no cara que está falando lá, tá? Mercado significativamente subpenetrado, né? Então o setor bancário latino-americano ele fala que é significativamente subpenetrado, né? Entre as principais razões para esses baixos níveis de inclusão financeira estão os custos proibitivamente elevados para serviços financeiros, né? Então, realmente sim, você tem custo muito elevado, né, para servir tudo, disponibilizar esses serviços financeiros para o pessoal, né? E tudo isso ainda eles falam que tem muito mercado, né, para conquistar ainda na América Latina, tá? Que mais aqui que a gente pode falar aqui, né? Nossos pontos fortes, tá? Os nossos pontos fortes. Uma das maiores plataformas de banco digital. Beleza, já falou isso aqui. 48 milhões, tá? Beleza. Vantagens de ser pioneiro. Realmente, sim, ele foi um dos primeiros, não foi o primeiro, né? Mas foi o que deu certo, que é o quê? Você ser o primeiro banco digital de verdade a conseguir entregar o serviço para o cliente. Mas aí você pode olhar o copo meio vazio e meio cheio, tá? Porque eles estão falando. Realmente, lá essa vantagem de ser o primeiro é bom quando você é o primeiro. Mas depois de muitos anos, que é o que o Nubank já tinha nessa época, aqui com 50 milhões de clientes, você falar que você foi o pioneiro e conquistar 50 milhões de clientes e esses 50 milhões de clientes não gerar valor para o banco, é ruim, porque uma hora isso daqui vai estabilizar. A gente vai ver que no terceiro trimestre aqui de 2022, eles alcançaram quase 70 milhões de clientes, ou seja, de um ano eles aumentaram aqui mais de 50, quase 50% a base de clientes e vocês vão ver que o resultado continua medíocre. Tá? Porque ele continua sendo o mesmo banco ruim de um ano atrás. E você falar que você já tem uma base de cliente muito grande é ruim, porque o negócio é você ter 50 milhões de clientes já num resultado bom. Ou seja, quanto a maior cliente aumentando, o seu resultado só vai voar. Você falar que você tem 48 milhões de clientes e após um ano você tem 70 milhões e você continua com um resultado ruim, quantos mais clientes você vai precisar para você conseguir ter um resultado digno, assim, no mínimo aceitável para o tamanho desse banco aqui, tá? Então, lembra, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, tá? Então eles estão falando que estão entrando no Brasil e no México, uma hora
isso daqui vai chegar. É a mesma coisa da Netflix lá, falar que tem 200 milhões de clientes, mas queima a caixa, você tem 50 milhões de clientes e não gera valor, então para mim não tem vantagem nenhuma aqui. Essa vantagem você jogou no lixo, tá? No caso aqui, beleza? O que mais aqui, né? Marca global, talento global, tá? Cultura centrada no cliente, beleza, pá, não quero saber disso daqui, tá? Simplicidade no produto, realmente é verdade, tá? O que mais que a gente pode olhar aqui, né? Parcerias, né, com outras empresas, na Creditas, né, aqui no caso aqui, tá? Estamos melhorando à medida que expandimos para a nova geografia, então eles estão falando, né, que eles estão aumentando aqui, indo para o México, né, a taxa de aprovação no México, tá? Mas vocês têm que entender que o no Rhodes, o principal foco é Brasil, tá? Esse prospecto aqui, boa, vai 90% de todos os números referente ao Brasil. Então, nessa época aqui, México é irrelevante, não interessa isso daqui, tá? E aqui é um gráfico bem legal que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que? Esse gráfico aqui, ele mostra aqui que do primeiro trimestre de 2014 até a emissão desse prospecto, que foi em setembro de 2021, eles falam aqui, né, que eles começaram com o quê? Eles nunca começaram como um banco, né? Eles começaram como um emissor de cartão de crédito. Lembra daquele cartão roxinho que todo mundo ficou fissurado para conseguir? Então, eles começaram lá em 2014 com um cartão de crédito diferenciado, que é o quê? Sem anuidade, pouca taxa, poucos juros, né? Tudo isso daí que eles continuam até hoje. E eles falam que ao longo dos anos aqui, em 2016 eles fecharam com 1,2 milhões de clientes. Em 2017 eles viram banco, ou seja, no último trimestre aqui de 2027 eles conseguem ter autorização de se tornar um banco. Aí as pessoas agora não precisam mais, né, só usar o cartão. Você tem um cartão e você já tem também a conta bancária no Nubank, né? Em 2018 eles lançam o cartão de débito, começa agora a emitir crédito pro pessoal, né? Isso aqui é interessante, mas a gente pode ver que realmente não gera valor, porque, voltando novamente, o cliente do Nubank não é um cara que vai pegar um empréstimo de 500 mil reais, ele vai pegar um empréstimozinho de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 300, tá? Que mais aqui, né? Conta bancária para pequenas e médias empresas aqui, né, microempresários aqui, né, então entra aqui na parte jurídica, né, bem interessante, eles abrem aí um no México, no Nubank Vida, que é o seguro de vida, expandem os negócios para Colômbia, compram a Easyinvest, aí vira a Nuinvest, né, crédito garantido agora pela Creditas, né, lançam aquele cartão ultravioleta, que é o de metal lá, que é um pouco mais, gera um pouquinho mais de receita aí, né, SpinPay, aquisição, né, então eles estão falando que aqui, eles começaram de um cartão de crédito para um banco, né, de fato, hoje a gente pode falar que sim, o Nubank, né, ele é um banco, e nesse slide aqui você já consegue tomar a decisão. Na página 28 aqui, tá, você já consegue falar que o Nubank é ruim, tá, se você tiver uma análise boa. Então eles estão falando aqui, ó, no terceiro trimestre de 2021, eles tinham 48 milhões de clientes, ou seja, 35 milhões de ativos mensais, ou seja, 13 milhões. Eu estou aí no meio, só abrir a conta e basicamente não movimenta nada, então a gente está falando que todo esse resultado aqui vem de 35 milhões de clientes, beleza? Que também continua sendo uma base bem alta, tá? A receita em reais, 2,5 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, tá? No caso aqui, o lucro líquido, no caso o prejuízo, foi de 180 milhões de reais. No caso aqui, o ajustado não faz sentido. Você vai olhar o lucro líquido contábil, tá? Olhar lucro líquido ajustado de banco é sardinhada, beleza? Então aqui vocês estão falando aqui, desses 35 milhões de clientes, no trimestre, ou seja, em 3 meses, eles geraram para você 2,5 bilhões de reais. É muito pouco, tá, pessoal? 2 bilhões e meio de reais se você anualizar isso, você multiplicar por 4 e falar que ele gera aí todo trimestre 2,5 bi de receita todo trimestre, a gente tá falando aqui de uma receita por ano de 10 bilhões de reais, tá? 10 bilhões de reais é um troco, é muito pouco isso daqui, né? Perante ao valor de mercado que a gente vai ver lá que ele está prospectando para começar a negociar na bolsa. Ele começou na bolsa, tá? Só adiantando, valendo mais de 250 bilhões de reais, tá? Isso aí é loucura. 250, um banco de 250 bilhões de reais ter uma receita anual de 10 bilhões de reais é loucura isso daqui, tá? Então isso aqui, a base de clientes gigantesca desse banco aqui não gera valor para o banco. E o problema não é que ele dá prejuízo, é que ele não tem nem receita. Como é que ele vai conseguir
reverter de prejuízo para lucro significante se não entra nem dinheiro em cima lá. Por quê? Isso aqui foi baseado, construído em quê? Taxinha de cartão de crédito, né? Jurinho de o cara parcelou um celular, juros em celular, né? Não tem volume, ele precisa de volume, ele precisa de cliente que usa, tenha dinheiro para investir, tenha dinheiro para movimentar a conta, né? E não é esse o perfil do cliente do Nubank, tá? Então, voltando aqui para a nossa, continuando a nossa análise aqui. Então, estão falando aqui, né? Aí começa aqui, né? Como é que vai ser a estrutura acionária aqui, né? Nada demais, aqui não tem problema algum, tá? No caso aqui, que mais que a gente pode ver? Então, aqui nessa, até aqui, ó, você tem que ter, se você chegou nessa página aqui sem ainda falar que é um banco no mínimo medíocre, a sua análise está meio ruim, tá? É bem ruim mesmo, beleza? Que mais aqui, né? Que a gente pode ver aqui. A identificação, tá? Então aqui no caso, lá naquela hora lá, já ficou muito claro que é um banco fraco. Tem uma base de cliente gigantesca que não gera nem receita. Se o problema fosse ele ter prejuízo, mas se eles falassem assim, ó, a gente está com uma receita aqui de 50 bi por ano. Tá? Então, 5 vezes mais do que a gente viu lá, né? Então, 5 vezes mais. Mas ele falando, a gente tem um prejuízo ainda de uns 300 milhões. Beleza, ao longo do tempo você consegue transformar esse de prejuízo para lucro se você melhorar a sua operação, né? Faz sentido. Mas o problema é que ele tem o quê? 10 bilhões, vamos ver aqui em 2021, quanto que ele teve aqui de receita? Em 2021, 1,1 bilhão de dólares, ou seja, vamos jogar alto, R$ 5, né, o dólar aqui. Então a gente está falando que ele teve o quê? 6 bilhões, ou seja, não é nem aqueles 10 que a gente estava vendo. Naquele trimestre de 2021 foi um trimestre muito bom. Ele aqui teve 6 bilhões de reais em 2021, tá? O Nubank aqui, tá? Então, se ele falasse que a gente tem uma base aqui de uma receita de pelo menos, uns 100 bilhões, para começar fraco ainda, tá? Uma receita de 100 bilhões. Mas o nosso lucro, o prejuízo aqui é uns 300 milhões, beleza, você tem pelo menos, você tem volume para conseguir um dia transformar esse prejuízo em lucro, mas você não tem nem volume lá em cima, você não consegue nem, e a sua base de clientes já é gigantesca, tá? Então isso aí é um problema, você tem que fazer essa relação, tá? Então, vamos aqui olhar, então, até aquela página 26, você já conclui que é uma empresa ruim, tá? Mas aí se você for seguir, você vai chegar na parte aqui de estrutura acionária, como é que vai ser o IPO, como é que vai ser, porque eles emitiram, né, BDR lá no Brasil e emitiram também a ação lá na NYSE, tá? E tanto que esse negócio de BDR naquela época foi visto legal, porque ele fomentou sim a atividade no Brasil. Esse programa de incentivar, né, aos clientes lá, tenham um pedacinho do banco, né, eu achei positivo, foi bem legal para incentivar, né, para educar as pessoas. Mas esse ano agora de 2022, eles quebraram isso falando que eles estavam tirando as BDRs nível 3 lá, né, que eram as BDRs patrocinadas, e agora eles só tem a BDR nível 1, que é a BDR mais fuleira lá, ou seja, a Maria, o João, que tinha um pedacinho que nunca soube como é que é esse negócio de ação, de investimento, ele tá com um pedacinho lá, mas o Nubank falou, ó, tô saindo fora do Brasil, agora as minhas ações são só em Nova York lá, quem quiser vem, quem não quiser vai receber o dinheiro. Esse cara que não começou a ter o pedacinho naquela época, não sabe nem o que ele tá falando. Então, esse negócio de você emitir BDR, falando que quer ter um pedacinho de ser sócio lá no Brasil, e depois você, ó, BDR nível 3 na época, mas aí agora, nesse ano, que é uns 3 meses atrás, ele falou, ó, estamos encerrando esse nível 3 e agora vai ser uma BDR comum, vai ser como se fosse uma BDR de qualquer empresa americana, tá? Então, quem tem essas BDR nível 3 aí, tá ainda com período de lock-up, você não consegue vender, tá? Então, por um ano você tinha que ficar com elas em carteira, você não tem o poder de vender elas, e agora elas nem mais são nível 3, são nível 1, e quando esperar isso daí, você pode fazer a migração lá para transformá-las em ações americanas, mas aí tem um rolo gigantesco. Imagina para o cara que nem sabe o que está fazendo, ele basicamente não vai fazer nada, porque ele não sabe o que fazer com tudo isso daí, tá? Então, a intenção foi boa, mas no final eles basicamente, né, destruíram tudo o que eles construíram com o incentivo, né, de fomentar o mercado brasileiro aí, e isso daí eu achei bem ruim, tá? Aí começa aqui o prospecto
aqui do IPO. Aí a gente chega aqui nessa página aqui, então a gente já sabe que é uma empresa ruim, e aí a gente chega aqui no valor que ele saiu de mercado, que é o quê? Quando ele saiu o IPO, ficou todo mundo falando, né? Vai ser a maior empresa financeira e realmente foi quando fez o IPO, né? Aí começou a sardinhada falando que o Buffett tinha uma posição dentro do Nubank e realmente tinha. Aí que a sardinhada babou, né? Ele, para quem analisou tudo que a gente analisou até aqui agora, jogou tudo isso fora, pegou os primeiros slides lá falando que vamos encantar o cliente, pegou que o Buffett tem uma posição no banco, juntou tudo isso, é o quê? É o melhor negócio do mundo, né? E realmente nunca foi, tá? Nunca foi isso daí. E aqui a gente vai chegar como é que você calcula aí, né? Aqui é mais uma curiosidade, tá? Para vocês verem como é que sai o valor de mercado num IPO de uma empresa. Então eles estão falando aqui, tá? Basicamente, esse aqui era o prospecto de IPO, que é o que vai ser no final aqui. Fazendo uma conta, você chega no valor de mercado inicial do IPO de uma empresa. Então eles estão falando que após, né, o IPO, tá, eles iriam emitir 4,6 bilhões de ações, tá? No caso aqui quase 4,7 aqui no caso. Então a gente está falando que eles iam emitir aí 4,7 bilhões. Eles estão falando aqui que eles conseguiram aqui no caso o valor aqui é de $9, né? Eles conseguiram aqui, então o IPO ia sair a $9 e você chega no valor de mercado, que é o que? 9 vezes 4,7 dá o quê? Os 42 bilhões de dólares, que é o IPO dele. Então, se multiplicar por 5 aí, dá mais ou menos aí os 200 e poucos bilhões de reais que ele foi avaliado lá, tá? Então é isso aqui, tá? Você pega a quantidade de ações que vão ser emitidas, você pega o valor que foi negociado, que foi acordado para ser o IPO, que foi $9 por ação, baseado em R$ 50, né? Vezes 5,50, que era na época aí, tá? No caso aqui, então, 4,7 vezes 9 aqui, né? $9, você tem o quê? 42 bilhões de dólares. Vezes 5,50, você chega aí nos 230, 240 bilhões de reais de valor de mercado lá em 2021. Aqui é se não tivesse mais colocação de lote adicional. Se a demanda fosse muito grande para o IPO, eles iam acrescentar aqui mais 260 milhões de ações, que sairia o quê? Basicamente, se você tem muita demanda pelo IPO, muita mesmo, eles falam aqui, vamos abrir um pouquinho mais de ação, né? Vamos diluir um pouquinho mais o acionista fundador lá, né? E vamos colocar mais 200 milhões de ações para circular aí. E se tivesse acontecido isso, que não foi, tá? Eles só conseguiram esses 4,7 aqui, seria 4,9, vamos colocar 5, né? 5 bilhões vezes 9 seria 45 bilhões de dólares, vezes os 5,50, aí chegaria aí nos 247 bilhões de reais, 260 bilhões de reais aí, tá? A gente pode ver que aqui, eles têm aqui quanto de shares outstanding aqui, 4,7, ó. Então, eles ficaram nesse prospecto aqui, ó, 4,7 bilhões, tá aqui, 4,7 bilhões aqui. Então, esse aqui, né, esse lote adicional não foi emitido. Então, eles ficaram nesse prospecto aqui, $9, 4,7 bilhões de ações em circulação. Beleza? Tem um probleminha aqui também, tá? Eles têm a ação classe B, aqui no caso aqui, né? Se você é sócio do Nubank, você tá aqui, ó. Você está nessa primeira aqui. A classe B, ele tem 20 vezes mais poder de votação. É a mesma coisa lá do Google. Tem a classe A e a classe B, e tem a classe C que não é listada. A classe C é só para o fundador, lá para os caras lá, o Sergey Brin, o Larry Page, eles são acionistas classe C. Eles têm menos porcentagem na empresa, porém o poder de voto que eles têm é maior do que todas as outras, ou seja, eles mesmo tendo menos porcentagem, uma parte da empresa, as decisões quem tomam ainda são os fundadores lá, o Sergey Brin e o Larry Page lá do Google, é a mesma coisa aqui do Nubank, beleza? Então, que mais aqui no caso aqui, né? Se você é sócio, você está aqui, ó, na classe A, vocês têm mais ações para circulação, porém as classes B que não estão em circulação, não estão sendo negociadas, têm menos quantidade, porém elas têm mais voto, poder de voto
lá no conselho de diretoria, tá? Então isso daqui é a estrutura acionária. E aqui eles falam aqui, né, quem são os principais acionistas, né? Então aqui, né, quem são as principais empresas, né? Basicamente aqui, ó, são basicamente empresas de investimento privado, que são o quê? São as empresas que faziam parte do Nubank antes dele ser listado. Então são todas as empresas. Aqui, ó, tem Tencent, tem Tiger, que são basicamente são fundos de investimento. Aqui, que mais aqui? Tem mais aqui, ó. Tem Sequoia, tá? Que é um fundo de hedge, tá? Então todas as empresas, esses fundos aqui têm alguma participação no Nubank. Então tem empresa que vai sair, tem empresa que vai continuar. Então no final aí vocês dão uma olhada no final o que aconteceu. E chegou aqui no final, tá? Até a página 60 aqui. Basicamente acabou, tá? Aqui basicamente é mais para quem for BDR, né? Quem fosse comprar BDR, como é que ia ser, né? No caso aqui, basicamente agora tudo isso daqui não vale mais nada, porque as nível 3 já foi para o espaço, né? Então, basicamente hoje você nem precisa mais olhar isso daqui, tá? Então, o que a gente viu nessas 50, 60 páginas? É um banco muito grande, um serviço muito bom, tem muita demanda, as pessoas gostam, mas no final gera valor para o acionista? Não, não gera. Tanto que a gente vai dar uma olhada rapidinho no terceiro trimestre de 2022 e a gente vai ver que basicamente o banco ele cresceu na base que ele mais gosta, que é o quê? Cliente. Cliente cresceu muito. Mas dá dinheiro? Não, ainda não dá dinheiro, tá? Então a gente pode ver aqui que é o quê? No terceiro trimestre aqui, ó, 14 de novembro de 2022, tá? Então, uma das maiores plataformas, tá? Então, essa aqui é a conversa fiada, tá? Então, aqui começa os resultados. Adicionou 5 milhões de clientes no trimestre, 22 milhões de clientes ano contra ano, que é o que a gente viu lá, né? Lembra, né? Então, a gente estava falando lá dos 40 e cadê os negócios aqui? 48 milhões, né? Então, esse trimestre que a gente vai olhar aqui agora é realmente um ano após o IPO, tá? Então, vocês lembram que, né, era 48 milhões aqui, ó. 48 milhões, ano contra ano, 22 milhões, que dá o quê? 70 milhões de clientes, tá? Então, no total, hoje o Nubank aí cresceu aí 46% na base anual de clientes em relação ao IPO, tá? Então a gente está falando aqui que hoje, né, eles alcançaram aí o break-even, ou seja, eles alcançaram aí, né, o lucro, a relação lucro e prejuízo, ou seja, eles agora estão no zero. Hoje eles estão 0 a 0, eles não dão nem dinheiro, mas também não estão nem queimando dinheiro, né? Basicamente tem um lucro irrelevante aqui, a gente pode falar que é uns 8 milhões de dólares, vocês podem transformar isso em reais, aí dá uns, joga aí 50 milhões de reais para arredondar para cima aí, tá? Crescimento de receita de 171% ano contra ano é um valor gigantesco, Lucas? É, mas é um valor baseado numa receita muito pequena. Lembra, né? É uma receita muito pequena. Ano contra ano aqui, a gente pode ver aqui, setembro de 2021, eles tinham uma receita de 300 milhões de dólares aqui. Então, 1,5 bilhão vai de reais. Hoje eles têm uma receita aqui, né, de 1,3 bilhão de dólares, tá? Então, era muito pouco. É claro que se subir 100%, 170%, é bom, mas a sua base era muito baixa mesmo, como a gente já tinha visto lá, tá? Que mais aqui, né? Aumenta nos depósitos, 73%, ou seja, os números relativos aqui, proporcionais no caso, são muito bons. 170%, 70%, mas para ficar bom mesmo, tinha que ser o quê? Não era 170%, os caras tinham que aumentar isso aqui 10 vezes, 15 vezes. A gente tá falando de porcentagem mais, então a gente tá falando de multiplicação, tá? Continua sendo um banco muito fraco mesmo, tá? Que mais que a gente pode ver aqui, né? Depósitos subindo, hoje eles têm 14 bilhões de dólares, ou seja, 70 bilhões de reais em depósito lá, né? Então você tem uma graninha no Nubank que você está aqui no meio, tá? O crescimento, o ganho de juros cresceu 150%, né? Porque o Brasil hoje está numa taxa de juros bem alta, né? Então isso aqui não é mérito dele, todos os bancos no Brasil estão ganhando muito com os juros, tá? A inadimplência de 15 a 90 dias aumentou para 4%. Aqui é um negócio, é um ponto de atenção, por quê? O Nubank, ele foi criado aqui, ó, 2018, 2021. Ele não viu ainda um período de inflação forte, tá? O Nubank nunca passou por isso e também boa parte dos clientes do Nubank, que são os mais jovens, também nunca passaram por um momento de que taxa de juros subindo, inflação disparando, então a gente não sabe como é que
o banco em si e os clientes vão se comportar isso, ou seja, tanto que a inadimplência está subindo. Todos os bancos do Brasil estão subindo, porém a inadimplência do Nubank a gente nunca viu como é que foi. Isso aqui é ruim, é bom, então a gente não sabe até onde isso aqui pode chegar, tá? A inadimplência de mais de 90 dias, ou seja, o cara que não conseguiu pagar o boleto acima de 3 meses subiu para 5%, tá? A margem financeira aumentou para 11%, né? Ou seja, é o quanto que eles ganham aqui de dinheiro, 11%. É uma margem boa? É mais ou menos, mas é o problema que eles não têm nem receita, tá? Você tem uma margem aqui de 11%, mas com uma receita aqui de 1,3%, pô, pelo amor de Deus, né? O problema, vocês estão vendo que o problema não tá para baixo da receita, o problema é aqui, ó. E esse é crítico, porque é o primeiro número, tá? 1,3 bilhão de receita é muito pouco, tá? O que mais aqui? Por que eu falo que é pouco? Porque é um banco hoje, tá, pessoal, que vale aqui, no caso aqui, 21 bilhões de dólares. O negócio vale mais de 100 bilhões de reais, tá? Então, 100 bilhões de reais, no caso aqui, 20 bilhões de dólares, você tem uma receita trimestral de 1,7. Se a gente for falar que ela anualiza 1,3 aqui, né? 1,3. Se você falar que ela tem uma receita de 5 bilhões por ano, né, vezes 4 trimestres aqui, para uma empresa que vale 20 bilhões de dólares, é muito pouco. E ainda mais a gente está falando de um banco, tá, pessoal? Só que é um banco, tá? É um negócio que é bom. O banco dá dinheiro, tá? Mas isso aqui ele não consegue fazer o incrível de não dar dinheiro, tá? Então eles estão falando aqui, né? Recorte, 170 milhões de clientes aqui, né? Os clientes conseguem subindo forte, forte. Mas uma hora, como eu falei, isso aqui vai dar uma amenizada, tá? Então estão chegando em 70 milhões de clientes com uma receita de 1,3 bilhões de dólares. Vamos falar que ele chega estourando em 120 milhões de clientes, ou seja, então a gente está falando que ele vai mais do que vamos dobrar aí. Ele chega em 140 milhões de clientes, que eu acho muito improvável, tá? Vamos falar que ele é o melhor banco para o cliente, ele chega em 140 milhões. Com 1,3 bilhão de dólar hoje. Se a gente for falar que ele for escalar e for multiplicar por 5 a receita, tá? Então a gente está falando que ele vai ter 140 milhões de clientes, né? E ele vai escalar, ele vai conseguir, no final ele vai ter 7 bilhões de dólares aí por trimestre, no final aí dá uns 28 bilhões de dólares de receita por ano com 140 milhões de clientes. Ainda é baixo. Ainda é baixo, tá, pessoal? Então vocês estão vendo o problema que ele tem? Quanto que ele tem que ganhar ainda? É um problema complicado isso daqui, tá? Então, ó, vamos ver os números aqui, né? Então, ó, hoje ele tem 70 milhões de clientes, crescimento de 46%, clientes ativos são 57 milhões, então lembra, né? Daqueles 48 lá no IPO, 35 era ativo. De 70 milhões, ó, não é nem 70 mais, é 57 milhões de clientes ativos, né? Então, boa parte também eles têm que melhorar isso daqui, tá? Porque não adianta nada, esse número aqui é irrelevante. Eles falaram que eles têm 70 milhões de clientes, interessa, eu quero saber quantos que dão dinheiro, quantos que contribuem, 57, tá? Vamos aqui melhorar a parte aqui, né? Volume de compra aqui de 20 bilhões, né, no caso aqui, né, o quanto que os clientes compram aqui, isso aqui não é o dinheiro do banco, tá? Vamos ver aqui, né? Receita média mensal por cliente, né? 7 dólares. Lembra daquele negócio lá da receita média por cliente lá em cima, né? Antes era de 5, hoje é 8. Então, cada cliente aqui desses ativos, cadê os 50 milhões aqui, gera de dinheiro, né? Uns 8 dólares, tá? Muito pouco, né? O cliente não gera valor. 8 dólares por cliente é o quê? 40 reais? A média, vocês estão vendo? 40 reais é o quê? É o cara comprar um cafezinho, comprar uma cerveja, né? É tudo, é migalha, é muito pouco. Isso, e migalhinha não gera volume. É por esse motivo que ele só tem 1,3 bilhão de receita. É muito pouco que o cliente. O cliente do Nubank não é o cara que gasta dinheiro com coisa que tem valor, tá? O que mais que a gente pode falar aqui, né? Crescimento, daqui não interessa, depósito subindo, beleza? 14 bilhões, tá? No caso aqui, ok, é bom, tá? Que mais aqui? Aqui, aí chega na nossa métrica financeira, porque isso aqui é uma métrica, né, operacional, tá? Aqui os números são lindos, tirando essa parte aqui, né? A crescimento de cliente é lindo. Aqui a gente começa a ver que o cliente continua não dando dinheiro, né? A receita média por cliente é a mesma, né, do segundo trimestre de 2022, subiu um pouquinho em relação ao IPO, que é normal. Antes do aqui era péssimo, hoje só é ruim, tá? A gente tá falando de um banco ruim hoje.
beleza? Receita, 1,3 bilhões está em dólar, tá? A receita voando, realmente, ó, a receita, pô, multiplicou por 3. Bom, mas para ser, não, bom não, é ruim. Para ser bom, tinha que multiplicar por 10, tá? Pelo tamanho do banco. Mas não, multiplicou por 3, beleza, né? E teria que multiplicar por 10 todo ano, todo ano, todo ano, tá? Então, isso aqui uma hora também vai empacar, tá? Receita subindo 170%, beleza? Lucro bruto, 427 milhões, a margem, né, de 33%. A margem já é menor, ó o probleminha aqui, ó. Eles hoje, né, eles gastam mais do que antes, né? Então, ou seja, eles têm uma receita maior, mas o custo para você servir essa receita é pouco, é mais custoso, né? Ou seja, a margem caindo, né? Isso aqui é ruim, tá? A margem caindo para um banco que se você não tem nem volume aqui. Agora, se você tivesse uma margem de bruta altíssima, aí beleza, né? Mas a margem cair numa receita, num volume pequeno, é ferro, tá? Que mais aqui, né? Despesa com provisão, né? 4%, ou seja, 4% da receita eles provisionaram para possíveis inadimplências. 4% já é o número de atenção, tá? Qual que é uma métrica boa? 3% você fala, até 3% você fala que a carteira de crédito de um banco é ok, 4% eles estão falando, ó, não é, mas não é porque eles têm muita previsão de ter uma inadimplência, é porque a inadimplência que eles preveem perante a receita, porque isso aqui é em relação à receita, tá? É grande, mas é porque a receita deles é pequena, tá? Então, esse é o problema do Nubank. Tudo do Nubank cai na receita pequena, tá? Lucro ou prejuízo? Teve lucro? Teve. 8 milhões de dólares, tá? No caso, foi a primeira vez, tá? Foi a primeira vez, foi o primeiro trimestre que o Nubank deu lucro. Deu 8 milhões? Beleza, né? Vamos lá, né? Que mais aqui, né? Efeito cambial, né? Esse ajustado aqui, sendo, pelo amor de Deus, né? Vocês nem olham isso daqui, vocês têm que olhar o lucro contábil, tá? Não vem querer assim falar, tá dando 60 milhões. Não, não tá dando 60 milhões. Lucro contábil de 8 milhões, beleza? Não se engane, tá? Que mais aqui, né? Clientes aqui, 70 milhões, né? Taxa de atividade, 80% subindo aqui, né? Volume de compra subindo, beleza, né? Tudo isso aqui é legal, né? Os depósitos, tá? Então, isso daqui, o que eu quero mostrar para vocês é mais ou menos ó, a inadimplência subindo, mas todo o mercado do Brasil está subindo, tá? O problema é que o Nubank a gente não sabe, né? O perfil do cliente do Nubank é muito jovem, né? Então o cara lá que parcelou lá uma compra, o jovem lá, não vou pagar e pronto. Então a gente não sabe, né? E basicamente a base de clientes do Nubank é de uma galera que nunca sofreu esse problema de inadimplência, tá? Então a gente não sabe como isso aqui vai se comportar. O problema é o negócio. Uma coisa é você ter uma inadimplência de 4%, que é o que tá aqui, né? Num Itaú. Pô, o Itaú, beleza. Mas num Nubank, a gente não sabe o perfil dos caras aqui ainda, tá? Que mais aqui que a gente pode ver aqui, né? Vamos ver aqui, ó, receita, né? Então a gente já viu aqui, né? Que mais que a gente pode ver aqui? Receita, lucro, nada demais aqui, tá? Juros, outras despesas, aqui nada demais, né? Suporte ao cliente, né? Aqui é o negócio que eu queria mostrar para vocês, esse gráfico aqui, né? Lembra aqui no IPO falando que eles falavam que o custo de servir lá dos clientes incumbentes era muito alto? O Nubank não é diferente, tá? Ele é um banco ainda muito custoso, né? Mesmo ele não tendo agência, mesmo ele só tendo aplicativo, tendo menos funcionário, ele gasta tanto com o operacional como o Itaú, como o Bradesco. Tem agência, tem funcionário, tem caixa eletrônico, que é o quê? Eles falam que hoje 55% da receita deles é custo. Ou seja, é salário, é custo operacional, tudo isso daqui, né? Então a margem de eficiência do Nubank é horrível hoje. Para um banco digital, isso aqui é uma vergonha, aqui, 55%, né? Porque um Bradesco, um Itaú, uns 35% de margem de eficiência, com agência, com funcionário, com tudo aquilo lá. O Nubank, com nada disso, metade da receita ele queima com salário, com operacional. Então, o negócio é, ele não tem nem receita e o problema é que no final ele ainda é um banco que gasta muito, ou seja, a margem de eficiência para ficar boa, para você ficar igual, ele teria que ter uma margem de eficiência de 30%. Ela vem caindo ao longo dos anos? Vem caindo, mas ela tem que cair pela metade para falar que ainda é um banco melhor, eficiente do que um Itaú. Ele tem que cair pela metade ainda, tá? Então isso aqui ele tem chão, mas tem chão isso aqui ainda, tá? Com uma receita medíocre, tá? Então tem muito chão ainda, beleza?
que mais que a gente pode ver aqui, né? Aqui nada demais, né? O terceiro trimestre, tá? Então, a gente pode falar aqui, então a gente pode dar uma olhada aqui no final, né? Então, ó, 1,3 bilhões, vamos olhar o consolidado aqui, né? 1,3 bilhões de receita, tá? Nesse trimestre aqui, né? Juros, é o custo de juros, tá? Então, a margem financeira não é essa daqui, tá? A margem financeira é o custo só do banco, sem considerar os juros. Por que os juros têm custo? Porque para você deixar o seu dinheiro lá no Nubank, lá, você deixou R$ 1 no dia 1º de janeiro e no dia 12 de dezembro esse mesmo real virou 1,30, esses 30 centavos saiu de onde? Não caiu do céu. O banco foi lá e colocou esses 30 centavos. Tá? Então, esses 30 centavos é o custo de juros do banco, que é lastreado na taxa de juros de um país. Então, com esses 30 centavos, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar mais emprestando para o outro. Então, ele tem que ganhar 60 centavos emprestando isso aí para alguém, para ele conseguir te pagar 30. Tá? E ainda ele tem uma margem aí de 50%. No caso aqui é uma margem ilusória, mas foi só para mostrar para vocês. Tá? O lucro bruto aqui é de 400 milhões, ou seja, aqui 900 milhões de reais de custo, né? É bem forte. O operacional é gigantesco ainda, tá? Ó, a despesa operacional disso aqui, eles gastam muito ainda, tá? É um banco muito caro de se manter ainda, tá? No final de tudo, ele dá um lucrinho aqui, um lucro antes de pagar os tributos, dá, que esse negócio aqui tá em dólar, Então aqui no finalzinho aqui, ele dá 5 milhões, no caso aqui, né, de 5 milhões, né? 5 milhões de dólares. Mas aí ele tem que pagar os impostos. Paga o imposto, aí no final ele dá uns 2 milhõezinhos aqui, né? Que soma com esse negócio aqui, dá o 7,8. Mas o probleminha aqui é que esse 7,8, se você fizer uma análise mais fina, vocês vão falar que esses dois aqui contribuíram só por causa aqui de imposto diferido, ou seja, na verdade não foi um resultado vindo da operação do banco. Na verdade, é um resultado que ele já tinha, era um dinheiro que ele tinha represado para pagar imposto, o imposto veio menos, e na verdade essa diferença contribuiu para o lucro. Então, se você quiser fazer uma análise mais fina ainda do trimestre do Nubank, você fala que na verdade o lucro dele foi isso aqui, ó. Foi 5 milhões de dólares, para você fazer uma análise fina. Mas, na verdade, sim, foi 8 milhões de dólares. Porém, o Nubank no terceiro trimestre, as operações, o lucro do banco de tudo foi 5 milhões de dólares. É pior do que imaginava, né? Então, boa parte disso daqui é por causa de benefício fiscal. Aí fica mais fraco ainda, né? No caso aqui acabou, tá, pessoal? Não tem muito mais o que você olhar, né? Então, o que a gente pode ver aqui, né? O Nubank saiu aí de um valor de mercado aqui, no caso de 11 dólares lá no IPO, e caiu mais de 50% hoje, né? Hoje a ação dele tá valendo 4 dólares aí, né? Então, hoje aqui tinha muita expectativa do pessoal, né? Porque as pessoas ficaram encantadas, né? Falando que o banco iria conseguir mais clientes, e realmente eles conseguiram, mas a gente foi vendo que não adianta, que essa base de clientes não gera valor para o acionista, não gera valor para o banco em si, né? Gerar valor para o acionista ainda nem vê no horizonte, né? Mas aqui a gente foi ver que realmente sim, quando o negócio foi vendo que o negócio não era muito aquilo lá, né? As ações foram caindo, tá? Não tem a mágica, né? O resultado vai vindo ruim, cada trimestre é ruim, prejuízo, e hoje ele é um banco que dá lucro, dá um lucro fraquíssimo, e foi a primeira vez no terceiro trimestre. No terceiro trimestre, se ele aumentar um pouquinho assim a provisão, que ele vai ter que aumentar aqui, a inadimplência no Brasil está subindo, ele vai ter que aumentar a provisão, basicamente esse lucro some. Então foi um lucro assim, muito assim, pontual. Provavelmente terceiro trimestre não vai vir um lucro, provavelmente, tá? Se vir, vai vir um lucro bem medíocre, como vem vindo aí. E aí eu te falo, né? Como é que ele vai voltar aqui, né? Ou seja, para ele voltar pro IPO aqui, ele tem que subir mais de 100, ele tem que subir 100%. Ou seja, ele tem que voltar a valer aqueles 42 bilhões de dólares de um ano atrás, tá? Como é que esse banco ele vai voltar a valer 42 bilhões de dólares se ele, na receita, no caso aqui nos últimos 12 meses, ele tem um acumulado de 2,4 bilhões de receita. 2,4 bilhões de receita. E um lucro ainda acumulado de 130 milhões, né? Como é que o acionista aqui que pegou o pedacinho que foi encantado aqui vai ver o seu patrimônio voltar?
a empresa tem que dobrar de tamanho, tá? Ela caiu 50%, mas para voltar aqui para o começo, ela tem que subir 100%, né? Como é que esse negócio aqui volta 100% agora com os números que ele tem fracos? Números fracos. A receita, o lucro já é ruim, a receita é pior. A provisão vai começar a subir. O negócio não tem nem margem, não tem ROI porque não tem lucro, tá? Como é que esse negócio vai subir? Então, o problema aqui foi encerrada a nossa análise, foi isso que eu fiz há um ano atrás. No final de tudo, eu falei que sim, é um banco muito bom para quem é cliente, mas para quem é sócio, a prioridade do Nubank não é gerar valor para o acionista, é gerar um produto, um serviço para o cliente à base de custo de você baixar basicamente tudo. Então, qual que é a meta do Nubank? É conquistar cada vez mais clientes, não importa o quanto eles precisam cortar taxa, cortar tudo, cortar, vai cortando, vai cortando, vai cortando. Então é esse o problema do Nubank. E isso você não gera receita, sem receita você não gera lucro, sem lucro você não gera valor para quem? Para o acionista, tá? Então, o IPO do Nubank foi ruim? Sim, foi ruim. O Nubank enganou alguém? Não, não enganou ninguém. Ele era um banco ruim, muito ruim, há um ano atrás. Ele continua assim, ele continua na mesma, entregando o mesmo resultado, que é o quê? Um ano depois, continua sendo um banco ruim. Então ele nunca falou que foi um banco bom. Ele falou que ele era um banco bom para quem acreditou. Mas os números simples que a gente viu aqui agora falam que ele era um banco ruim. Após um ano, continua sendo o mesmo banco de um ano atrás. Ruim da mesma forma. Porém, eu vejo o cenário agora pior, porque ele conseguiu aumentar a base de clientes muito, 70 milhões, e o resultado fraquíssimo. Ou seja, quanto mais de clientes ele vai ter que aumentar para começar a ter um resultado decente, ruim, tá? Um resultado ruinzinho para a gente começar a falar que o negócio está engrenando. 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões de clientes, ele vai conseguir isso? Ele tem Brasil, México e Colômbia. Então ele tem 3 países basicamente para conquistar quantos clientes? Ele vai ser um banco que vai ter 250 milhões de clientes? Muito raro, tá, pessoal? Muito raro. O negócio já é 70 milhões, ele já tinha que estar voando, mas voando mesmo, tá? Ele não saiu nem do chão. Ele tá num porão lá, né? E as pessoas que acreditaram de ser encantados aí, não era preciso, né? Porque tudo isso estava mostrado, né? O banco mesmo falou, ó, os números são esses, né? Mas se você ficou encantado lá com a parte lá de cima, né? Com o negócio deles irem nos podcasts falando que a gente ia revolucionar o mercado e ainda juntou com a sardinhada de falar que o Buffett também é sócio, você agora, né, se ferrou porque agora o seu patrimônio derreteu 50% em um banco ruim, em uma empresa ruim para ser sócio. Beleza? Então é assim que você analisa um IPO. A IPO não é furada você não saber analisar o IPO, tá? E se deixar enganar pela história bonita que a empresa vai contar aí para vocês. Belezinha? Então, acho que ficou bem claro aqui. Ficamos por aqui. Um abraço e falou!